Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, a nossa live Ozox, né? Nossa oportunidade, nosso modelo de negócio que você veio para conhecer hoje, segunda-feira, hoje, dia 12 de janeiro de 2026. Só iniciando o ano, temos um ano todo pela frente aí. Queremos dar as boas-vindas a você que é convidado, né? Para nós, você é a pessoa mais importante, especial para nós estar aqui hoje, né? E eu peço que você preste atenção. Abra os ouvidos, presta atenção, desconecta daquilo que pode estar te atrapalhando, porque o que a gente vai estar falando aqui hoje é importante. Eu sempre falo que eu fiz quase 1.000 quilômetros para conhecer realmente essa oportunidade, e aqui você tem a oportunidade de conhecer, talvez sentado no seu sofá, na sua casa, na tranquilidade, tá? Então, assim, hoje à noite, na primeira parte, quem vai estar fazendo é a nossa amiga Nilda, né? E vai estar compartilhando aí, então, a empresa, você vai estar conhecendo falando mais a respeito aí dos benefícios que o ozônio traz, o que nós temos para oferecer para as pessoas, porque o nosso propósito é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é isso que nós temos feito, eu há 2 anos e 2 meses, tá? Então, com vocês aí, a nossa amiga Nilda, que vai estar compartilhando aí, então, a primeira parte. E você é só liberar o microfone, você está como anfitrião aí, e se precisar é só me chamar. Fique à vontade aí, bem-vinda pela sua primeira apresentação, e tenho certeza que vai ser fantástico, vai ser ótimo, né? A gente poder, né, compartilhar os sentimentos que a gente tem, eu imagino, que você tem, sei um pouco que a gente se conhece, dessa oportunidade da gente melhorar a qualidade de vida das pessoas através do ozônio que Deus criou, está lá em cima, mas tem como a gente estar se beneficiando através desse aparelho maravilhoso que é o Zox. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Zanotti, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos aqui nessa live de segunda-feira. É uma live de negócio que vocês vão conhecer nossos produtos. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Tá? Hoje, como o Zanotti falou, minha estreia como apresentando aqui a live. Espero passar tudo com clareza para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um negócio inovador, sustentável e em plena expansão. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre a nossa empresa Ozox. Vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa e sobre os nossos produtos, né? Que temos dois modelos de geradores de ozônio, essa molécula divina, né? E mais uma linha de óleos essenciais. Então, eu vou estar abordando um pouquinho esse assunto. Depois, na sequência, eu passo para o nosso colega, um dos maiores estrategistas que temos aqui na Usox, o Bagé, o Volmir Bagé, né? Então, essa primeira parte, assim, eu vou estar mostrando para vocês uma oportunidade que faz sentido no nosso presente e também no nosso futuro, que é o ozônio. Algo que, como o Zanotti estava falando, algo tão antigo, né? Tão antigo e parece ser tão novo, né? Tão pouco conhecido. Então, às vezes eu falo e as pessoas, ou nem escutou, eu fico, nossa, é incrível. E é uma molécula divina que faz tanta diferença na nossa vida, né? E através da nossa empresa são diferenças na saúde e na vida financeira. Então, eu vou abordar um pouquinho, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa empresa e aí vamos lá. Eu posso compartilhar minha tela, Zanotti? Sim, claro, você Só um pode compartilhar aí. minutinho. Tá vendo a minha tela ou não? Não, Peraí. Aqui.
Cons- tá vendo minha tela? New, agora, sim. Está aparecendo. Só Vamos dá lá. um clique para dar um enter, ver se passa. Confirmar. Sim. Ok, isso, ótimo. Está ok. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá me escutando? Eu acredito que sim, eu estou ouvindo aí. Tudo Tá, certo. peraí, Pode dar continuidade aí, então. deixa Tá eu bom? só minimizar aqui. Tá todo mundo vendo, né? Sim, tá ok. Então, a nossa empresa Ozox, essa é a nossa fábrica, tá? Eu tive o prazer de ir até lá, de conhecer. Então, essa é a Ozox. A Ozox é uma empresa brasileira com mais de 15 anos de experiência, referência e fabricação de geradores de ozônio com tecnologia própria, inovadora e 100% nacional. Localizada em Maringá, aqui no Paraná, digo aqui porque eu estou em Florianópolis, né? Então, é aqui do lado, no estado do Paraná. A empresa se destaca pela qualidade, confiabilidade e pelo atendimento de um time comercial altamente treinado, além de oferecer estrutura completa de assistência técnica, garantia e capacidade de atender todo o território brasileiro com um estoque próprio e produção avançada. Essa é a nossa empresa Ozox. E o nosso negócio, o que que é? A própria empresa, o próprio nome da empresa já diz, né? Ozox é ozônio. O nosso negócio, gente, é ozônio, é essa molécula divina aqui que vocês vão conhecer agora. O que é o ozônio? Para quem não conhece, né? O que é o ozônio? O ozônio é um composto de três átomos de oxigênio. Foi descoberto em 1840. É muito tempo, né? 1840, pelo químico alemão Friedrich Christian Schoban. E após 16 anos, em 1856, o físico Ernest Werner von Siemens criou o primeiro gerador de ozônio. Quando utilizado no ambiente, ele pode auxiliar neutralizando micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, superbactérias. Gente, quando a gente fala em superbactéria, a gente já lembra, né, daquela bactéria hospitalar, a KPC, que é extremamente resistente aos antibióticos, mas ela não é resistente ao ozônio. Então, quando a gente fala molécula divina, é porque realmente é uma molécula divina. Neutralização de odores, combate ao mofo, sanitização de ambiente, purificação do ar e inflamações do quadro respiratório. Só quem tem problemas respiratórios e começa a ter os benefícios do ozônio sabe o espetáculo que é. Eu, quando vi esse aparelho, me abracei porque minha filha, o vento batia lá no Uruguai e ela já estava com essas crises respiratórias horríveis. Então, assim, é uma mudança, assim, porque ele limpa, né? Então, as inflamações do quadro respiratório é algo fantástico também na vida das pessoas. E quando a gente fala, né, que ele é tão pouco conhecido, mas se a gente começar a estudar um pouquinho, a gente já vê que ele já está se expandindo um mundo afora e até que Estados Unidos, por exemplo, hoje a ozonoterapia já é praticada em 23 estados norte-americanos. Cuba, por exemplo, são 39 centros médicos de ozonoterapia em diversos hospitais cubanos. Além da aplicação, esses centros fomentam estudos sobre o método, porque é um país pobre, né, na área da medicina, então o ozônio chega fechando lacunas, porque ele abraça toda e qualquer patologia, ele auxilia. Então, eles usam e usam muito. Na Espanha, por exemplo, gradativamente incorporado aos hospitais públicos, gente. A ozonoterapia vem sendo fortemente utilizada como complementar em tratamentos de câncer. Olha só. Itália, ozonioterapia é recomendada pelo governo para tratamento de hérnia de disco e lombalgia.
quanta gente conhecemos assim, né? Alemanha. Olha que interessante. Na Alemanha, os seguros de saúde pagam tratamento desde 1980. Anualmente, milhões de pacientes são tratados com ozonoterapia. Rússia e Ucrânia é aprovado pelo Ministério da Saúde e é amplamente utilizado em hospitais do governo. Olha que interessante. Grécia. No país, o governo remunera todos os procedimentos referentes à ozonoterapia. Olha que coisa linda. E nós aqui no Brasilzão, né, gigante, somos tão pouquinhas pessoas nessa live que certamente é a única live sobre ozônio. Então, acho que se você está nessa live procurando algo diferente, algo real, algo inovador, está no lugar certo, na hora certa, com a empresa mais que certa. Deixa eu ver aqui, olha só. Gente, eu falei tudo isso, né, sobre bactérias, vírus. Quem não conhece aqui o Roberto Martins Figueiredo, mais conhecido como Doutor Bactéria? Ele é tão criterioso nos estudos dele, exigente, muito exigente, né? É o Doutor Bactéria. Ele conheceu o nosso aparelho, ele se apaixonou e ele tornou-se o nosso embaixador Ozox. Então, será que o nosso gerador de ozônio é maravilhoso mesmo para uma pessoa como ele, tão exigente, tão criterioso, assinar embaixo e se tornar nosso embaixador Ozox? Então, esse Doutor Bactéria é o nosso embaixador, tá? E eu vou falar um pouquinho dos nossos produtos, que são os dois geradores de ozônio. Um é o Ozox Air, que ele é sanitizador de ambiente, ele só sanitiza o ambiente. Depois temos o nosso tripé, que é o Ozox Multi, e também temos uma linha de óleos, de 10 óleos maravilhosos, um mais incrível que o outro, tá? Então, temos aqui primeiro o Ozox Ar. O Ozox-A é um aparelho eletrônico que produz, através de reações eletroquímicas, as moléculas de ozônio a partir do oxigênio presente no nosso ar, liberando-as no ambiente em intervalos de tempo pré-definidos. Por que que eu digo presente no nosso ar? Porque aí é o nosso diferencial dos nossos geradores, né? Não é que nem o ozônio medicinal que precisa de um cilindro, que é extremamente, né? Tem que ser só por um profissional capacitado. Não, o nosso gerador de ozônio, ele capta o ar do ambiente, entendeu? Por isso que ele é tão seguro. O aparelho foi projetado para manter os níveis de ozônio no ambiente em concentrações adequadas, estipuladas por órgãos nacionais, para garantir ao consumidor total eficiência e segurança. Com o sistema automatizado, ele permite a higienização do ar em ambiente de até 120 metros cúbicos, trazendo assim os benefícios do ozônio, conforto, segurança e eficiência. Esse é o único gerador projetado especialmente para emitir ozônio em taxas biologicamente compatíveis, sendo adequado o seu uso na presença humana. Eu posso dizer para vocês que o nosso gerador, ele é único. Ele é único por tudo que ele é, por tudo que ele faz, em todo esse Brasilzão, ele é algo totalmente diferente e único, gente. Aí depois temos o Ozox Multi, que eu falei para vocês, o tripé da vida, né? Por que tripé da vida? Porque esse aqui ele é completo. Ele cuida do nosso ar que a gente respira. Estamos respirando um ar extremamente puro, livre de fungos, de bactérias, e aí tudo acontece, a mágica toda acontece por estarmos respirando um super oxigênio, né? Então ele cuida do nosso ar, ele cuida do nosso alimento, porque a gente sanitiza nossos alimentos. Veja aqui, tem essa a mangueirinha aqui com a pedrinha porosa, é essa mangueirinha que a gente ozoniza, sanitiza nossos alimentos, que
duram muito mais. Frutas, legumes, as verduras, tudo, gente. É impressionante como eles duram muito mais. Ficam livres de fungos, né? Ficam livres no momento que ele está sanitizando, você fica livre de agrotóxico também. Então, é 95 a 98% de livre de agrotóxicos. E ele também ozoniza a água. Então, cuida do ambiente, cuida do alimento e cuida da nossa água, porque a gente pode também, com essa pedrinha porosa, fazer a nossa água ozonizada. Tá? Então, o Ozox Multi é um gerador de ozônio aprovado para exposição humana, conforme os laudos da UFF e da Unicamp, que confirmam a emissão de aproximadamente 0,06 ppm, valor considerado seguro de acordo com a NR15 do Ministério do Trabalho, 0,08 ppm, que é 0,08 ppm o permitido no Brasil para respirarmos, né? E o nosso aparelho ele é tão seguro que nos tempos que eles têm quatro temporizadores com o multi, né? 30 minutos para ambientes de até 30 metros quadrados, 45 minutos para ambientes de até 40 metros quadrados. E esses dois que é para ambiente, ele gera 0,06 ppm. Então, ele não passa disso. Ele tem uma tecnologia absurda que ele mantém 0,06 ppm. Quando a gente fala de ozonizar água, que são 5 minutos, e alimentos, que são 15 minutos, conforme o controle, eu tenho o meu aqui do meu lado, gente. Eu não vivo mais sem o meu gerador. Onde eu vou, ele vai comigo. Então, tem os temporizadores, né? Os quatro temporizadores. E os alimentos são 15 minutos. Então, alimentos e água, ele gera 0,08 ppm, que são partículas por milhão, tá? Então, uso extensor em conjunto com a pedra ozonizadora, né? Que é essa mangueirinha aqui que a gente faz a água ozonizada e sanitiza os alimentos, tá bom? Esse é o nosso tripé da vida. Esses são os dois geradores de ozônio da Ozox que são algo assim únicos, únicos, realmente únicos. E tudo isso que eu falei para vocês não é só coisa da minha cabeça, né? Ou porque eu tô lendo ali o slide. Não, eles foram testados e aprovados pelas duas maiores faculdades do Brasil, né? Que é a UFF, a Unidade Federal Fluminense, que fez todos os estudos, e temos o laudo de emissividade. E também o laudo de efetividade pela Unicamp, né? Então, os nossos aparelhos foram testados e aprovados, foram testados pela maior virologista do Brasil, né, que é a Clarice Weiss. Então, quem assinou os laudos, então, um dos laudos, né? Então, a gente fala e ainda a gente tem os laudos para comprovar. Quem precisar dos laudos, a gente tem os laudos para estar encaminhando para quem achar que precisa os laudos, tá? Que é sempre legal. Depois temos a nossa linha de óleos. Tá todo mundo me ouvindo, vendo a tela? Sim, pode dar continuidade. Temos a nossa linha de óleos ozonizados, né? Então, aqui, nossos óleos de girassol passam por um processo específico de ozonização que preserva as propriedades naturais do ozônio. Com isso, eles auxiliam em diversos casos, hidratando, revitalizando e dando mais vida a diferentes tipos de pele. Então, aqui a gente tem óleos para todos os tipos de pele, não fica nenhum de fora, tá? Antioxidante, o ozônio também estimula as enzimas celulares responsáveis pela eliminação dos radicais livres. É um produto 100% natural que degrada derivados de petróleo, como, por exemplo, o parabeno, né, gente, que está em tudo quanto é produtos aí, e o ozônio, ele é uma das coisas que ele degrada, é o parabeno, né? E todos os nossos óleos são aprovados pela Anvisa, sim, tá?
E o que que eles contêm? Óleo de girassol ozonizado, aliado a um poderoso blend de óleos essenciais e vegetais. Por esse motivo, são ideais para as rotinas de cuidados pessoais. Então, quando a gente fala que ele cuida desde o cabelo até o pé. Por quê? Porque temos, por exemplo, o spa rosto para cuidar da nossa pele, o spa sensual, que não é só o nome que diz sensual, ele cuida de N situações, como candidíase, ele é maravilhoso. O Spa Slim, que é fantástico para a gente, quando tá com o nariz meio congestionado, você pode fazer inalar, você pode fazer massagem, ele é fantástico. O Spa Sport, nossa, nem se fala, para dores articulares, é, até para quem, para torções, até para quem fez luxação no pé, eu já recomendei, super funciona maravilhoso o Spa Sport, o Spa Verão, gente, verão, né? Os olhos, tem alguns que a gente não deve se expor ao sol, né? Devido ao blend de óleos essenciais, né? Mas o Spa Verão, ele é feito para isso. Então, a gente pode usar e abusar do Spa Verão agora, nesta época de tanto sol, né? Não vamos deixar de fora, vamos ao nosso Spa Verão, porque ele é fantástico. Temos o spa mãos e pés, tá? Para quem tem aquele chulezinho, ele elimina fungos de unha, é maravilhoso, gente. Então, cuida das mãos, cuida do pé, pode usar tranquilamente, que é maravilhoso. Spa pele jovem, fantástico. Não é só para o jovenzinho, não é só para eliminar as acne, não. A gente também pode usar, viu? Pode usar que é maravilhoso. O spa corpo, fantástico. Pode abusar também. Ele ajuda para quem tem varicoses, varizes, ele ajuda muito, gente. Além de hidratar a pele, ele ajuda muito. O spa capilar, então, para quem tem caspa, para quem quer deixar o cabelo mais bonito, mais forte, até já temos caso aqui de pessoas que usaram, que já estavam calvo e usaram o nosso spa capilar e hoje deixaram de ser calvo, já estão ó, cheio de cabelinho aqui e ainda vem o cabelo na cor natural. Até os grisalinhos já começam a ficar um pouquinho mais escurinhos. Então é maravilhoso. E o spa regenera é algo assim que eu digo que a gente não pode deixar de ter em casa ou levar numa viagem, porque é incrível. A gente tem depoimentos de pessoas que conseguiram cicatrizar feridas, até de diabéticos ou não, feridas de muito tempo, com o Regenera, não só em pessoas, mas PETs, cirurgia de PETs, ferida de PET. É impressionante como ele ajuda, como ele cicatriza rápido. É um mais incrível que o outro, tá? O potencial do mercado, né? Ozônio, né, gente? O mercado de ozônio está em crescimento acelerado, tanto no uso residencial como potencializadores em diversas patologias. A crescente conscientização sobre a importância de ambientes limpos e tratamentos naturais está impulsionando a demanda cada vez maior. Por isso que a gente está com o produto certo na hora certa, né? Com isso, há uma oportunidade incrível para se envolver nesse setor em expansão e contribuir. Deixa eu ver que está tapando aqui minha tela. E contribuir para um futuro mais saudável. É natural, né, gente? É sustentável, não tem como. E destaques de estatísticas, né? Segundo a CNN, desde a pandemia em 2020, 73% dos brasileiros passaram a criar hábitos de limpeza mais detalhados, procurando com que as suas faxinas não fossem mais apenas superficiais, recorrendo, perdão, às diversas alternativas com o fim de manter o ar do ambiente sempre purificado e sanitizado. Então, eu
tripliquei depois da pandemia, né, os cuidados, né, com os hábitos de limpeza. Já através da agência Brasil, podemos notar que mais de 60% da população recorreu a terapias alternativas e naturais após a pandemia 2020. Gente, tanto nos detalhes assim que todo mundo ficou mais cuidadoso depois da pandemia, né? E o ozônio ele é tão incrível, tanto em casa quanto porque que temos muitos profissionais é, se interessando cada vez mais pelo ozônio, né? Tá bem que a gente teve o Conselho da Medicina que aprovou, mas além disso, é o cuidado, né? É o que ele nos proporciona, porque o ozônio, ele fecha lacunas invisíveis. Então, ele consegue chegar em lugares que nosso olho não chega, nossa mão não chega e os produtos químicos não chegam. Então, clínicas, consultórios odontológicos, toda essa área está abraçando incrivelmente o ozônio por ele ter essa eficácia, né? Fechar lacunas, digamos, né? Então, sobre a nossa empresa, nossos produtos, seria isso. Eu vou eu vou chamar que tudo isso a gente, né, sempre tem alguém que pode dizer, não, a Nilda não está falando só por falar. Temos os relatos, né? Temos muitos testemunhos, e agora eu vou ver se temos algum testemunho aqui na sala que pode colaborar conosco. Deixa eu sair aqui da tela, vou ver se eu consigo E isso tira aqui. o compartilhamento. Ver se a Fátima tá na sala, Fátima. Como é que é o nome dela, Fátima? Fátima Toaza. Deixa eu achar aqui. É, só interrompe o compartilhamento aí. Peraí, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. É só se ela não está renomeada, mas no F Peraí, aqui só de um pouquinho. Fátima ela não está. Se você Fátima puder, Toaza, não? não, só se ela puder abrir a câmera e Peraí, só um pouquinho que eu não lembro onde é que eu paro a aparece uma tarja vermelha embaixo, desce com o mouse compartilhar. Ah, deu, aqui, já me interromper, localizei. isso, Deu, interromper deu. Deixa eu compartilhamento. ver se a Fátima está na sala. Deixa eu dar vamos ver se ela Se consegue você, entrar. isso, se você estiver, Fátima, abre a tua câmera e aí aparece aqui, porque ela pode não estar renomeada e a gente não sabe. Eu não sei como é que tá. Eu acho que ela tá. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se eu consigo localizar ela. Porque tem Pera. vários aqui que não estão como usuário Zoom. Temos aqui Fátima, se iPhone. você está na sala, você pode clica em cima do microfone que aí você consegue liberar para liberar o microfone, né? Ela Deixa eu dar pode uma clicar. Eu autorizei aqui para todos, então ela pode liberar, se ela estiver. ver. Pode Não estou liberar. vendo ela aqui, não. Oi. Ah, Ah, e já. iPhone. Oba! Sim. Tá, Oi, então Nilda. Oi, você tem como abrir o Fátima. microfone, abrir a câmera? Clica em cima da tua câmera que a câmera vai abrir também, Fátima, por favor. Vamos ver se eu consigo. É só tu clicar em cima da tua câmera que aí ele abre. O microfone tu deixa ele quietinho que ele já está funcionando. Ela já fechou o microfone. Libera novamente. É bem ao lado aí, ó. É do Microfone e ladinho do vídeo. microfone, isso mesmo. Microfone e vídeo. Clica em cima. Microfone e vídeo. Só liberar. Enquanto ela não abre ali, Ela liberou. Liberou o liberou? microfone. Mas se não puder, não conseguir liberar o vídeo, pode falar. Oi. Ó, apareceu. Aí, Hum. Eis-me. apareceu. Até que enfim eu consegui. Ai, que bom, Não tenho Fátima. muitas habilidades não para essas coisas, mas Não deu tem certo. problema. Gente, a Fátima, ela foi a minha primeira cliente depois que eu entrei para a Rosox. Foi a minha primeira cliente, né?
e com um resultado incrível. Então, hoje eu falei, faz esse esforcinho, dei algumas dicas de como ela entrar ali na live para poder estar dando esse depoimento para nós que faz a diferença. Então, Fátima, te apresenta aí, teu nome, cidade de onde tu mora e conta a tua experiência com o nosso sanitizador de ambiente, o nosso Ozox. Boa noite a todos. Eu me chamo Fátima, moro em Florianópolis. A minha, bom, em maio de 1924, eu tive um problema num quadril e me machuquei fazendo um exercício e, fiquei com inflamação no tendão e me incomodou muito. Então, como aquilo não passava, procurei um especialista para ver do que se tratava, e realmente, depois de alguns exames, ele constatou que tinha sido uma lesão no tendão do quadril, e, por sua vez, pelo esforço, né, inflamou a bursite do quadril. E eu sentia muita dor. Eu moro num apartamento do segundo andar, só por escadas, não tem elevador. Então eu estava muito ruim, tinha muita dificuldade de subir, descer. Para mim sentar, para subir, para levantar depois era um sacrifício também. Aí eu procurei um médico para ver, né, o que que a gente podia fazer. Ele me sugeriu que eu fizesse uma aplicação de corticoide. Claro que eu não quis fazer porque eu não estou mais nessa vibe desse tipo de medicamento. Então, aí procurei um outro especialista, fui para Porto Alegre para fazer uma consulta super cara, para fazer uma aplicação de ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ia melhorar ia tirar minha dor. Na verdade, não foi bem assim, fiquei bem alguns dias, depois voltou tudo ao normal de novo. E eu precisava melhorar porque eu tinha uma viagem para fazer, que eu queria viajar para a Itália, e já tinha passagem comprada e tudo, e eu não podia viajar 30 dias para a Itália com um problema no quadril, sem poder andar. Foi aí que eu conheci o Ozox, através da Nilda, que é minha amiga, e ela, no primeiro momento, compartilhamos o aparelho, né, Nilda? Compartilhamos o aparelho porque não tinha ainda, eu estava um pouco descrente assim, não sabia se aquilo era real ou não. Aí durante o dia ela me mandava o aparelho, de noite eu devolvia o aparelho para ela. Ficamos assim algumas semanas até que eu disse não, vou, e eu comecei a sentir realmente que estava dando resultado. Não estava sentindo tanta dor, a minha dor estava diminuindo. Então, eu comprei o aparelho e aí passei a usar ele diuturnamente e fazia aplicações bem localizadas no quadril. E foi realmente isso que fez com que eu pudesse viajar mais tranquila. Fiz a minha viagem sem problema nenhum, não tive nenhum problema de dor na viagem. Graças a Deus, graças ao Ozox, né? Nilda, muito obrigada por me apresentar. E, e é isso, né? Eu acho que ele veio para somar, junto com alguns cuidados que a gente tem que ter com alimentação, obviamente, e exercícios físicos, porque eu não sou mais uma criança, tenho 70 anos, então a gente precisa cuidar um pouco mais do nosso músculo, da nossa estrutura, né? E aí, então, é isso. O Zox, ele, para mim, me devolveu a minha qualidade de vida, que antes estava um pouco prejudicada em função desse problema que eu tive no quadril. Então, é isso. Só agradecer. Obrigada, Fátima. Obrigada. Gente, essa mulher linda, incrível aí, ela é minha amiga e ela estava de aniversário agora, dia 9, né? Quinta-feira. E então, para mim, ela tem uma pousada e ela não contou um detalhezinho que eu vou contar para você, se tu me permite, Fátima.
ela sobe e desce escada porque ela mora no segundo andar, mas é uma pousada e Pode, pode falar. ela fica o tempo todo subindo e descendo. Então, assim, a dor que ela sentia era o tempo todo que ela enxergava a gente assim, ó, louca de dor. E quando ela começou a usar, que ela começou a melhorar, como que eu falei para ela usar? Como ela precisava viajar, faltava pouco tempo para a viagem dela, ela começou a usar, colocava o aparelho próximo do quadril. Então foi aí que ela começou a sentir diferença. E esse tratamento que ela saiu daqui de Floripa e foi até Porto Alegre só para fazer essa injeção aí de ácido hialurônico, posso contar, Fátima? Essa única aplicação custou R$ 5.000. Pode. Custou R$ 5.000, gente. E ela chegou, Valor do aparelho. em poucos dias, ela já estava com toda a dor. Então, para mim, o dia que ela me disse assim, já estava 2 dias antes da viagem dela, que ela foi para Itália, né? Eu disse, como é que tu estás? Ela assim, ó, Nilda, sem dor. Assim, o que eu sinto é coisa mínima. Gente, para mim, esse foi o maior presente. Maior presente. Mas obrigada, viu, Fátima? Obrigada por colaborar. É Eu sei isso que tem muita gente aí. que às vezes fica como, né, conhece, mas será que realmente Quem funciona? tem dúvida, porque realmente as pessoas são um pouco descrentes, né? Fica um pouco reticente a algumas coisas novas, né? No caso, o ozônio, para nós aqui na nossa região, é algo relativamente novo, né? Exato. Mas vai firme, confia que dá certo. Eu colocava, inclusive, para fazer mais efeito, eu colocava ele embaixo das cobertas. Eu via, porque era inverno, né? Eu colocava ele embaixo das cobertas, bem direcionado para o meu quadril, para fazer mais efeito ainda, né? E realmente funcionou. Deu Graças a certo. Deus. Graças a Deus. É isso. Obrigada, Fátima. Obrigada Obrigada pela sua também. participação, tá? Tá, Obrigadão. nada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Fica aí conosco para ver algum outro depoimento, Sim, né? sim. Pode deixar. É, vai ter algum outro depoimento, Zanotti? Eu não sei se o Bagé tem outro depoimento, Bagé, senão Ele já ele está dá na sala? continuidade. Ah, o Bagé estava aqui, quer ver? Tá sim, tá como anfitrião, Bagé. Ele falou que. Tá aí o Bagé. Vai lá, tu tens Tudo. mais um depoimento, Bagé? Boa noite, Zanotti. Boa noite, Nilda. Boa noite a todos os amigos da live. Boa Eu estava aqui noite. ouvindo e olhando para uma pessoa aqui que eu acho que poderia nos dar um depoimento. Deixa eu ver aqui É? agora, acabou de sair. Acho que acabou de cair da live aqui agora. Sério? Um rapaz de camisa do Águias do Oeste, amarela. Ah, Será que ele tá aí, saiu? né? Não, ele tá aí. O Tá aí. Leonir? É. Porque eu tava lembrando assim, a gente vê o depoimento agora da Fátima, né? Que é incrível, que é um depoimento novo. Mas, Aham. já que o Leonir tá, ô, Leonir, já que você está a postos aí, a gente sabe, né? Nós conhecemos sua história. Tu iniciou no negócio por causa da tua mãe, isso lá em maio de 2023. Então, passados aí quase 3 anos, como é que tá a tua mãe? Como é que tá sendo para ela essa experiência do uso desses 3 anos quase com a máquina aí? Tu pode nos relatar aí? Contar um pouquinho Opa. como é que era lá atrás, como é que foi nesse início e como é que ela tá hoje, nesses quase 3 anos de uso. Claro, até a horinha que eu estiver lá no Oeste Catarinense, eu quero colocar ela numa live e falar, porque ela não é muito não é muito de ir. Eu queria ter levado ela lá para Porto Belo, eles não quiseram ir também, nem o pai nem a mãe, eles sabem, tão caseiro demais, né? Mas a mãe, quem ouve ou quem, eu até vou postar no grupo depois ali o áudio de como a respiração da mãe estava, né? Bem complicado, indo para o oxigênio, bombinha não resolvia mais. E a gente não tinha, eu não tive essa opção aí de me emprestarem aparelho. Olha, gente, eu escutando esse depoimento, eu fico louco. Qual é o jeito que não funciona, hein? Até emprestando, usando de dia e de noite funciona. Mas lá com a mãe, daí a gente adquiriu o aparelho, né? E a mãe começou a usar, e na primeira noite.
bem como a pessoa tinha me falado. Na primeira noite deu resultado, a mãe dormiu melhor, acordou melhor no outro dia, né? Que é uma coisa que eu tenho certeza que se a gente perguntar aqui para a maioria dos usuários, vai falar como eu, para mim também melhorar muito a qualidade do sono, a ansiedade diminui, você dorme melhor, descansa melhor, acorda melhor. Então, isso é a primícia, né? E a mãe tá cada dia melhor. As canastras lá agora é cada vez mais o baralho funcionando. Aí o pai, né, fica bravo que dela incomoda, quer que faça as coisas e tal, né, fica cutucando ele, que daí ela tá super bem. Pô, o pai também teve resultado com o aparelho, então é uma benção, né? Graças a Deus fez total diferença e fez total diferença para a crença da gente, né? Porque como a Nilda falou para mim, o ozônio era novo também, eu só tinha ouvido falar de ozônio, da camada de ozônio, só que ozônio, respirar ozônio. Não, vamos e viemos, né, gente? É por isso que eu até falei, brinquei no início. Não se assuste com os depoimentos e com as falas, porque você vai ouvir ali, tá, mas você vai respirar e vai melhorar. Não, não, coloque embaixo da coberta ali, só durante o dia que chega. Cara, o nosso aparelho é incrível, né? E a gente está muito feliz de poder fazer diferença na saúde das pessoas e ainda, né, essa oportunidade maravilhosa que tem por trás do nosso aparelho. Então é isso. Para mim, sempre tive problema no intestino. Agora vai vir a revista da Ozox. Então eu era muito de levar revista, né? Ia para o banheiro com. Ixi, eu levava revista, levava jornal. Na época da ervateira, eu ia muito com jornal para o banheiro no mercado, ia com um negócio de promoção dos atacados e coisa, porque era uma tristeza. Essa aí é outra coisa que, para mim, né, fez muita diferença. O intestino mudou muito depois do Ozox. Então, só alegria. Eu também, para mim, fez muita diferença. Esforço físico, nível de energia, ansiedade, problema intestinal, né? Até ter que gravar um vídeo, né? Eu não tenho vídeo meu rodando por aí, acho que eu vou gravar um vídeo aí com o meu depoimento Fazendo a listinha, para né, Perosa? apanhar, rodar aí, porque é bastante coisa, né? Às vezes a gente passa meio despercebido e o ozônio ele melhora tudo, né? Quando a célula de modo geral, passa a oxigenar melhor, a nossa saúde inteira melhora, né? Então é isso aí, Jéssica. Era esse o depoimento que você queria ouvir. Obrigada. Obrigada, Leonir. Aí fica nos devendo aí essa live aí com a participação dos teus pais, que vai ser muito É, legal. vou colocar sim, vou Vamos, colocar a mãe vamos, falar. vamos te cobrar, vamos Obrigado. te cobrar. Obrigada, Valeu. tá? Então, gente, era isso que a gente tinha para falar sobre o ozônio, né? Sobre essa molécula divina que a nossa empresa tanto nos proporciona, né? Eu, como já fiz uso do ozônio medicinal, eu posso dizer que quando eu vi essa máquina, essa belezura aqui, essa maravilha, eu me abracei e não larguei mais, porque não é invasivo, não é desconfortável, a gente pode fazer no conforto da nossa casa, a hora que quer, da maneira que queira, não só para ti, mas ele abraça toda a família. Como eu falei, clínicas, consultórios, enfim, onde quer que seja, ele fecha lacunas, porque ele chega em lugares invisíveis. E no nosso corpo, ele oxigena as nossas células, desde o cabelo à ponta do pé. Por isso, a gente recebe essa cascata de benefícios e é muito interessante, muito legal a gente fazer anotar, né? Tudo, por mais que seja uma bobeira, assim, eu tenho problema de ir aos pés, eu tenho problema respiratório, eu tenho uma dorzinha aqui. Anota, porque num estalar de dedo, tu nem tá sentindo mais e tu nem percebeu, porque ele vai oxigenando as nossas células, o nosso sangue de tal maneira que todo o nosso corpo vai recebendo uma cascata de benefícios. E cada organismo, né, no seu tempo, mas ele é uma bênção de Deus, é uma molécula divina realmente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado até aqui, né? Mas agora eu vou passar, né, essa oportunidade aí que faz sentido hoje
e hoje, né, nosso presente e nosso futuro, eu vou passar a palavra para o meu colega, o meu querido Volmir, o Bagé, para apresentar para vocês a parte que ele também nos beneficia, né? Não só na saúde física, mas na saúde eh, financeira, né? Então, passo para ti, Bagé, para te apresentar o nosso plano de negócio para vocês realmente entenderem o que a Osox nos proporciona realmente. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, Nilda, parabéns aí pela apresentação, foi uma ótima estreia, realmente aí já tá craque, tá fera no ozônio. E esse, né, entre as nossas possibilidades de ganhos na Ozox, talvez uma das maiores realmente seja essa, né? A gente se desenvolve ao longo do trabalho. Nenhum de nós aqui é palestrante, né? Não era e não é ainda com a Ozox, mas a gente, com o aprendizado do trabalho, vai aos poucos aí virando palestrante, apresenta live, apresenta presencial, faz, né, ali realmente algumas coisas que no dia a dia a gente não fazia antes e que, via de regra, no trabalho tradicional a gente não tem oportunidade de praticar e de treinar, né? Então, aqui na Ozox a gente desenvolve diversas habilidades ao mesmo tempo, né? Seja ela as técnicas de venda, a parte de liderança, a parte de aprendizado. Somos aqui, né, já nesse nosso trabalho, a gente pode se considerar especialista em ozônio de baixa emissividade, porque as pessoas aí na rua não sabem nem que existe o aparelho e nós vivemos no dia a dia isso. Então, para falar um pouquinho, né, a respeito da parte comercial do nosso negócio, né, nós vimos um pouquinho do que a Ozox entrega em termos de benefício de saúde com o nosso aparelho. Para quem é novo, que está assistindo hoje pela primeira vez, quem está chegando agora, a gente tem depoimentos de Parkinson, de Alzheimer, de autismo, então as coisas mais incríveis a gente vive no dia a dia quando a gente está acompanhando as pessoas que usam, né, o nosso gerador. E aí, né, eu conheci a Osóx, então, para entender um pouquinho de como que chegou para mim a Osóx, eu conheci a Osóx em dezembro de 2023, uma colega minha aqui da cidade vizinha, eu moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a Thailise, que era minha colega, né, de trabalho, do trabalho que a gente fazia na época, mora na cidade de Campo Bom, que é a cidade vizinha, e ela me disse, Bagé, tá vindo para cá um cara me mostrar um gerador de ozônio. E esse cara era o Leonir Perosa, que estava falando agora há pouco aí, para quem não conhece ainda, né? Então, o Leonir estava vindo lá do Oeste Catarinense para cá, mostrando para algumas pessoas nessa intenção de expandir o trabalho, de trazer realmente esse trabalho, né, da Osóx aqui para nossa região, porque a gente tem, né, esse aparelho maravilhoso, ele já é comercializado desde 2018, mas as pessoas não sabem que existe, né? A grande maioria da população nem faz ideia do que é o ozônio, infelizmente, e muito menos, né, fazem ideia do que é a Ozox. Inclusive, fica aqui uma dica para nós, que já somos distribuidores. A gente estava no treinamento ontem aqui presencial em Hamburgo. Uma reflexão que é válida, vou fazer esse gancho, porque se a gente sair na rua para as pessoas, eu vou sair da minha casa para vender para as pessoas um gerador de ozônio. Ninguém está buscando por isso, ninguém está procurando por isso, praticamente, porque as pessoas não sabem que existe. Então, se tu atacasse na rua lá 100 pessoas e reunisse, olha só, pessoal, uma pesquisa rápida aqui, de vocês 100 aqui, quem é que está interessado em conhecer um gerador de ozônio? Provavelmente ninguém ergueria a mão, ou se tivesse um ou dois que ouviu falar, talvez tivesse curiosidade. Agora, se tu parasse as mesmas 100 pessoas e dissesse assim, pessoal, uma pergunta rápida, por favor, me respondam. De vocês 100 aqui, quem é que tem interesse numa melhor saúde? Conquistar uma melhor saúde, retomar uma melhor saúde ou manter uma boa saúde? Provavelmente os 100 ergueriam a mão. Ou seja, as pessoas todas buscam por uma qualidade de vida melhor na parte de saúde. E nós temos um produto que faz exatamente isso. Talvez falte para nós entender um pouco isso. A gente vai muito pela lógica de querer vender um gerador de ozônio que emite, que faz 15 minutos, que faz 30, que faz isso. As pessoas não estão às vezes interessadas em tudo isso. As pessoas acabam, né, entra aqui, sai aqui, não nos dão atenção. Agora, se tu abordar a pessoa e dizer, olha só, eu tenho algo que vai transformar por completo a tua saúde e a saúde da tua família. Aí talvez as pessoas vão parar e vão nos ouvir. E o exemplo da Fátima foi isso, né? Ela voltava lá com o maior perrengue, precisava viajar, e através, né, da Nilda, então, ela resolveu essa questão dela. E assim a gente tem nesses 2 anos de trabalho que eu estou com os Ox, acompanhado diversos e diversos casos. Mas, né, a minha parte é a parte do negócio e eu gosto muito da parte dos números. Sou formado em gestão, então eu não sou da área de saúde, sou da área de negócio, realmente, né, na área de gestão. E quando o Leonir me falou a respeito dessa oportunidade, eu fui verificar o mercado de ozônio.
E para vocês entenderem, então, quem é novo aqui, se quiser anotar algum detalhe, eu vou falar para vocês agora algumas fontes que vocês podem pesquisar e depois verificar se o que eu estou falando aqui agora é verdade ou não, se faz sentido ou não, sobre o mercado de ozônio. Primeira coisa, né? A gente tem no Brasil duas entidades que já defendem o ozônio há muito tempo. Vocês podem pesquisar depois aí no Google, no YouTube, enfim, que vão encontrar elas. Tem site né, das entidades, inclusive, e tudo mais. Uma das entidades é a ABOZ, 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 Associação Brasileira de Ozonioterapia. Foi fundada em 2006 por médicos, então, ou seja, quase 20 anos, né, 19 anos que já está no Brasil aí defendendo, tentando popularizar o ozônio. E o uso do ozônio, né, na ozonioterapia, que são as práticas que utilizam o ozônio na saúde. A outra entidade, SOBOM, 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 Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Medicinal. Foi fundada em 2008, se não me engano. Então, também aí está 17, 16, 17 anos também aí, né, já trabalhando com essa ideia do ozônio. Essas entidades, né, foram ao longo do tempo, buscando tornar o ozônio mais usual, realmente mais reconhecido na nossa questão de saúde no Brasil, com diversas barreiras. Em 2015 teve uma lei da odontologia, já foi aprovado, né, homologado para o uso de algumas questões na odonto. Em 2017 para 2018 a BOS conseguiu um projeto de lei, foi para o Senado, foi sabatinado lá, né, na época a presidente da Sobon, que era a doutora Maria Meia Gadelha. Foi feita uma comitiva do governo, foram para Portugal verificar o impacto nos hospitais, custos de tratamento que reduzia, enfim, uma série de coisas. E foram só fatores positivos. Essa lei passou no Congresso, passou no Senado, mas ficou engavetada. De 2017, 18 ali até 2023. Então, para você pesquisar também aí, pesquise, né? Se você está anotando, lei da ozonioterapia. Ela foi sancionada em 2023. Em agosto de 23, foi sancionada a lei da ozonioterapia. O que tem de importante nisso? Abriram-se várias portas, né? Nessa lei, uma das coisas que foram feitas foi incluído a ozonioterapia nas PICs, práticas integrativas complementares em saúde. Ou seja, quando alguma prática entra para as PICs, ela começa a receber verbas, ela está apta a receber verbas do governo. Com isso, né, então, previsto para SUS e tudo mais. A gente começou a abrir portas para o ozônio que até então não existiam. Isso em agosto de 23, há pouco mais de 2 anos atrás. Então, para nós que já estava no mercado na época, né, ali, eu conheci meses depois, foi em dezembro de 23 que eu conheci, então eu peguei esse início desse movimento, a gente criou uma grande expectativa de crescimento com o ozônio a partir disso. E a gente tem visto isso acontecer na prática, né? Hoje a gente tem empresa aí vendendo shampoo com ozônio, sabonete com ozônio, cápsula com ozônio, ou seja, porque o ozônio é uma grande tendência realmente, porque ele entrega muito benefício. Então as pessoas começam, né, a aproveitar dessa onda. Mas o nosso grande, produto realmente é o ozônio em si. Passado o tempo, né, essa evolução do mercado, outra questão para quem está anotando. Então anote para você pesquisar que em agosto de 2025, agora poucos meses atrás, o CFM, Conselho Federal de Medicina, sancionou também, ele publicou uma portaria liberando, autorizando o uso da ozonioterapia para algumas práticas médicas. Isso é um avanço incrível, gigantesco, porque nós tínhamos essa barreira com a questão dos médicos. Imagina eu, vendedor, sou da área de gestão, venho lá no cliente, explico para ele sobre o ozônio, benefício, etc, etc. Ele, mas já é legal, não conhecia nada disso. Vou falar com o meu médico. Chega no médico dele, o médico, que o médico clínico geral, via de regra, ele não conhece nada de ozônio, ele não foi ensinado sobre o ozônio na faculdade. Então, se ele não buscou isso, né, por conta própria depois, ele não conhece nada de ozônio, como qualquer pessoa, ele é leigo no ozônio, mesmo sendo médico. E aí, se o médico fala para a pessoa assim, esse ozônio aí não sei, não tem comprovação, não funciona, ou seja, tu acha que o pessoa vai acreditar no médico ou em mim, que sou vendedor? A credibilidade do médico é muito maior. Então, a gente tinha essa barreira, tinha até agosto de 2025. Uma vez que agora nós temos o Conselho Federal de Medicina, autorizando o uso e indicando, né, esse uso, então, com isso, a gente abriu muitas portas. Então, você pode pesquisar por essa portaria do CFM, que foi em agosto de 25, ou pela lei da ozonioterapia, que foi em agosto de 2023. Ou seja, com isso, o que eu quero falar, então? Nós tivemos aí nos últimos 2 anos legislações muito favoráveis para o nosso mercado. Com isso, abrem-se muitas portas para o ozônio e a gente está começando já a viver, e certamente nos próximos anos viveremos uma grande onda no mercado de ozônio. Então, ou seja,
Quantas vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade de conhecer uma tendência de mercado, uma nova grande onda de mercado antes de todo mundo? Como eu falei, se tu pegar na rua aí 1.000 pessoas, tu vai achar 10, 15 que tem uma noção sobre o ozônio. O restante ninguém sabe. A grande parte das pessoas a gente fala sobre ozônio, a pessoa fala, ozônio, não tem a menor ideia. Eu lembro, mas camada de ozônio eu lembro, sim, mas é só isso. As pessoas falaram camada de ozônio, que tem um buraco na camada de ozônio em algum momento saiu na mídia. Mas o restante todas as pessoas ignoram. Ou seja, então, a gente tem essa vantagem de conhecer hoje algo que 99% das pessoas não fazem ideia que existe. E o bacana disso é que isso vai se tornar cada vez mais popular nos próximos anos. Então imagine se você está aqui na live hoje para conhecer uma oportunidade que pode financeiramente ser uma grande oportunidade para você também. Imagine então, você vai ter um mercado que está se abrindo agora, que é uma grande tendência, e nesse mercado nós temos um produto que é exclusivo, que é inovador e que não tem concorrência nenhuma. Somos a única fábrica no Brasil que fabrica esse modelo de gerador, que tem laudos certinhos que as pessoas podem usar na sua casa e respirar o ozônio no ambiente com total segurança. E esse aparelho, muito mais do que os laudos, a gente tem, né, já a experiência de uso dele de 7 anos no mercado. Desde 2018 ele é comercializado e é utilizado por diversos, né, por milhares de clientes que a gente já tem na Osóx. Eu utilizo há 2 anos na minha casa, o Leonir desde maio de 2023 lá com a mãe dele, com ele, enfim. Temos alguns colegas na Osóx que estão desde 2018 já vendendo esse aparelho, então são nossos colegas vendedores da Osóx. Eles naturalmente utilizam desde então, ou seja, então a gente tem diversas pessoas que usam e se beneficiam há anos do ozônio, ou seja, ele não é mais apenas uma ideia que pode vir a ser, não, ele já é algo concreto, algo estabelecido, e quem usa nunca mais, como a Nilda comentou antes, como a Fátima comentou, quem está usando não quer mais depois ficar sem a máquina. Onde a gente vai, a gente leva a máquina junto, onde a gente está, a gente tem uma maquininha sempre à mão, né? Tá aqui a minha, estou aqui no quarto, a maquininha tá junto, tenho duas na minha casa, né? Uma no quarto, uma a gente usa na cozinha, enfim. Então é isso. Esse é o mercado, essa é a tendência, essa é a oportunidade. E como é que eu faço para fazer parte desse mercado? Zanotti, meu amigo, se tu puder me quebrar um galho aí, tô com um problema aqui para mim. Passar os slides, tu pode colocar a parte do negócio para mim, me dar uma força, Tem fazer favor, bem hein? resumido aqui, eu estou passando para você, tá bem? Tá bem, vamos rapidinho agora, já falei, né, o que que seria o mercado, quais são as possibilidades, agora só para nós entender um pouquinho dos números, rapidamente, ali mais uns 5 minutinhos, 7 minutos, nós concluímos a parte, né? Então aqui nosso modelo de negócio, para entender por que que é tão interessante, né, por que que a Osóx consegue nos entregar um retorno muito bacana. No mercado tradicional, nós temos ali, né? Pode passar, aí. No tradicional, nós temos ali a fábrica, distribuidor, atacadista, varejista e cliente. Nessa cadeia de entrega, tem ainda a parte de propaganda, a parte de marketing toda que entra, então ela encarece bastante produto. Ele sai da fábrica por um valor e ele chega no cliente final por um preço muito acima do que a fábrica vendeu, porque todas essas pessoas, né, todas essas empresas do caminho precisam tirar o seu custo e o seu lucro em cima do produto. Qual é o modelo que a Osóx escolheu? Venda direta. Então sai da fábrica e através de nós vai direto na mão do cliente, vai direto para casa do cliente. Então, ou seja, todo esse caminho que antes, né, no tradicional era passado por várias empresas, não existe na Osóx. Nós ligamos a fábrica ao cliente. E por isso, né, que nós temos aí uma margem de ganho muito acima da média também. Nós fazemos o trabalho, né, da venda, da propaganda e da entrega e tudo mais, mas nós ficamos com com essa margem bacana no nosso bolso aí. Como é que eu posso fazer parte, então, né? Eu posso fazer parte sendo uma unidade de negócio. E que através disso eu tenho diversos benefícios. Podemos passar a nota, por favor? Aqui nós temos, então, mostrando, né, algumas das coisas que nós temos na Osóx, né? Entre elas, uma margem de até 130% no markup, ou seja, né, dependendo da forma que tu trabalha, vai de 100 a 130% de lucro que tu tem nas vendas que tu faz. Temos loja virtual, temos treinamento, temos convenções, temos a UniOsox, que é uma plataforma de ensino da empresa, ou seja, a gente tem diversos benefícios, premiações como carros, viagem, etc., que nós vamos ver agora nos próximos slides também. Podemos seguir a nota, por favor? Aqui nós temos, então, como é que funciona. Eu me interessei, gostei da ideia e eu quero ser uma unidade de negócio, ou seja, eu quero ser um distribuidor credenciado da Osóx. Como é que funciona?
eu vou me cadastrar usando um link de cadastro da pessoa que me convidou. Vou fazer aqui a chamada adesão. Então, o novo licenciado, ele paga por um kit, o valor de R$ 6.842. Nesse kit vai vir o Osmox Multi, que é o mais completo, que faz as 3 funções, e mais um kit com meia dúzia de óleos. Fazendo isso, você se torna um novo distribuidor da Osmox. E aqui a gente aproveita o gancho e já fala também do ganho que nós temos, né, na segunda forma de trabalho nosso, se a gente for formar uma equipe. Se eu for formar uma equipe, eu vou convidar pessoas para que sejam também meus colegas, ou seja, que façam parte da minha equipe como distribuidores. Se eu convido alguém, a pessoa gostar da ideia e vier trabalhar comigo, através, né, do meu convite, ela se cadastra na empresa, compra tudo da empresa, ela inicia pagando esse valor do kit dela, 6.842. Eu que convidei essa pessoa, vou ganhar uma bonificação por isso de R$ 2.736. São 40% dessa comissão, então vem para o meu bolso. Então, convidar pessoas para o negócio é extremamente interessante, lucrativo. E aqui nós temos nessa tela o lucro da venda. Como é que funciona então? Uma vez que eu me torno unidade de negócio, um distribuidor, eu paguei o kit 6.842. A partir de então, nas minhas próximas compras, eu compro com desconto de distribuidor. Eu pago no Osmox Multi 2.945 e no Osmox Ar 2.745. E a gente vende pelo dobro do preço. A gente vende por 5.745 ou 5.945, ou seja, o dobro. Isso nos dá uma média de ganho ali aproximada de R$ 3.000 por aparelho. Aqui a gente tem um pouquinho a mais, que é o cálculo que faz sobre as compras de quem é CNPJ, ele tem um benefício a mais. Vou calcular por baixo, que é o quem tem o CPF. Então, na média de R$ 3.000 por ganho tu tem em cada máquina que tu vende, porque paga 2.945 e vende por 5.890. E na UAR tu paga 2.745 e vende por 5.490. Então, é exatamente o dobro do valor. O que que acontece? Nós temos aqui uma sugestão da fábrica, uma sugestão que você faça o quê? Que você faça uma venda por semana, 4 vendas no mês. Ao fazer isso, cada venda que você faz, na média de R$ 3.000, 3 vezes 4, 12 mil. Por que 15 mil e pouco ali? Porque aqui está considerando que você faça as 4 vendas no mês e você convide uma pessoa por mês para ser um colega teu de negócio, para ser um parceiro de negócio, para ser um novo distribuidor da Usox. E nesse novo distribuidor, você ganha aquela comissão de 2.736 que nós olhamos na tela anterior. Então, somando as 4 vendas, mais o bônus do distribuidor, você vai ter ali um ganho aproximadamente de R$ 15.000 no mês de negócio fazendo essa receita. 4 vendas, uma por semana e uma nova pessoa por mês. Podemos seguir, Zanotti. E o Zox fez, né? Para que a gente continue incentivados a fazer esse trabalho, convidando pessoas e ajudando a equipe a crescer também. Ela criou um plano de carreira. Nesse plano de carreira, quando as minhas compras e as compras da minha equipe atingirem um volume X, que é de 15 mil pontos, eu graduo bronze. Como bronze, eu vou liberar um benefício a mais. Por quê? Quando eu me cadastrei como distribuidor, novo distribuidor, eu tenho o benefício seguinte: eu tenho esse lucro da venda que eu comentei antes, e eu tenho esse benefício por formar equipe. O formar equipe é totalmente opcional, tem pessoas que preferem ficar focado apenas na venda, tá tudo certo. Mas para quem quiser construir uma renda de médio e longo prazo, uma renda recorrente, a equipe é muito interessante. Então eu convido alguém, eu ganho inicialmente aquele bônus de 2.736. A pessoa depois vai começar a comprar com um desconto de distribuidor. Então, nas compras que ela faz depois como distribuidor, né, a gente chama de recompra, nas suas recompras eu ganho 10% da pessoa que eu convidei. Se essa pessoa convidar alguém, eu ganho 5% das recompras, e se ela convidar alguém abaixo, eu também ganho 5%. Então, a gente ganha inicialmente até 20%. 10 das pessoas diretas que eu convidei, 5 do segundo nível e 5 do terceiro nível. Com esse crescimento, como eu falava antes, nossa equipe vai crescer, as minhas compras e as compras da minha equipe atingem um volume de 15 mil pontos, eu graduo o bronze e libero um quarto nível com 4%. Mesmo trabalho, mesmo movimento, vai crescendo cada vez mais, vai ficando exponencial. Graduo prata e libero um quinto nível com 3%, o movimento segue, cresce, aumenta. Graduo ouro, libera, né, o sexto nível, que é o nosso último nível de profundidade. Então, no sexto nível, paga 2% para o ouro. A partir disso, continuam as graduações, porém não aumenta mais a profundidade, mas aumenta sim o percentual de ganho no sexto nível. O ouro, que é 2%, quando graduar a safira, passa o safira a ganhar 3% no sexto nível.
E tem mais alguns benefícios que vem junto com o Safira, né? Ali também a gente entra por First Class, enfim, tem alguns benefícios. Podemos ver, podemos ir à frente, Sonote, para não ficar muito longo, aí depois a gente, né, esses detalhes maiores fica para depois, né? A nossa ideia hoje, para que você entenda que não é tornar ninguém especialista em ozônio, e nem que você saiba tudo sobre a Ozox na primeira conversa, mas sim para que você entenda qual é a empresa que nós temos, né? O quanto ela é séria e sólida no mercado, né? Com quase 20 anos de mercado, que nós temos um produto que é incrível e que nós temos um plano de negócio que entrega muito resultado financeiro. Então, seguindo o plano de carreira, depois do Safira vai vir o Ruby. O Ruby, ele passa o sexto nível de 3% para 4%. No Ruby tem previsto premiações, você pode ganhar uma viagem internacional, né? Quando pode não, você vai ganhar, né? Quando chegar ao Ruby, é um prêmio estabelecido. Se chegou ao Ruby, ganha a viagem. Nós temos na empresa hoje apenas 2 Rubis, o Leonir, estava aqui no depoimento antes, e o Maurício, que está na fábrica desde o início. São os 2 Rubis apenas que nós temos na fábrica. As demais vagas estão vagas, como a gente brinca aí. Após o trabalho continua, né? Mês a mês vai crescendo, passa depois do Rubi para o Safira. O Safira passa de 4% para 5% no sexto nível. E o Safira ganha uma premiação muito bacana também. O Safira ganha um carro T-Cross. Esmeralda. Desculpa, é o Esmeralda. Safira é anterior, né? Safira não ganha nada, não. Ganha só um abraço da empresa. Deixa eu falar, ele tá com isso na cabeça porque o Bagé é Safira. Eu falei Parabéns. do Rubi, né? Obrigado, Norte. Somos eu e o Zanotti, né? Os únicos 2 Safiras da empresa. Como só tem 2 Rubi, também só tem 2 Safiras. Sinal Isso. isso, né? Que é muito bacana isso, porque tem tudo por fazer realmente. Temos muitas vagas, né? E em breve, certamente, teremos vários. Nós temos vários colegas ouros hoje que em breve serão Safiras também. E nós, né? Queremos ser o Rubis. E aí o Rubis. Leonino e o Maurício, que são Rubis, vão ir à Esmeralda. Então, assim. E o Esmeralda, ele tem uma premiação muito bacana, que é o quê? Um T-Cross, 0 km e uma viagem nacional. E mais um prêmio cônjuge também, que os cônjuges também ganham prêmios aí. E segue o trabalho, então, depois do Esmeralda, nós vamos para o Diamante, que é o sonho de todos nós aqui, mas que ainda ninguém chegou, né? O Diamante, ele tem uma premiação incrível. Ganha um carro que é um show. Para quem entende de carro, sabe que o X2, só falar que é um X2 da BMW, já sabe que é um carro excepcional. Para quem não entende de carro, fica apenas uma dica. Esse carro custa, na média, de R$ 400 mil. Dependendo da versão, até um pouco mais caro. Então, imagina você ganhar uma premiação da empresa que você trabalha, e essa premiação vai vir no teu nome, quitadinho, tudo certinho, um carro que custa mais de R$ 400 mil. E nós temos aqui, né, como eu falei antes, né, entre os nossos ganhos, temos um ganho financeiro que é maravilhoso, mas nós temos todo um outro ganho de outras experiências, de outros crescimentos, aprendizados, e nós temos, né, entre um dos grandes ganhos, esses eventos presenciais que a gente se reúne. Aqui a gente está olhando as fotos da Ozox Experience, que foi agora em maio de 25, lá em Foz do Iguaçu, mais ou menos lá 250 distribuidores lá presentes, junto com a equipe da empresa. E lá nós ficamos lá um final de semana maravilhoso, em treinamentos, aprendizados, confraternização, reconhecimentos. Aqui nós temos aí, falando em reconhecimento, imagina você, isso é outra coisa muito bacana do nosso modelo de negócio. Aqui está o Rogério e a esposa, Mariane, lá na frente de 200 e poucas pessoas, você é chamado lá no palco pelo presidente, esse cara que está com o dedinho ali positivo é o Marco Muso, nosso presidente. O presidente te chama no palco, na frente de todos os seus colegas, e te entrega uma premiação, um reconhecimento pelo seu trabalho. Então, imagina você, né, tem uma ótima renda, um ótimo ganho e ainda tem um reconhecimento público da empresa, que é algo fantástico. O Rogério é um grande parceiro aí, trabalha muito bem e é reconhecido por isso. Aqui o Daniel Iscariote, aqui de Osório, do Rio Grande do Sul, foi meu primeiro parceiro de negócio que eu chamei. Daniel também, junto com a Glenda, a esposa dele, foram no palco, receberam lá uma premiação muito bacana da empresa. O Daniel é graduado ouro na empresa hoje, o anterior, né, o Rogério é prata. São 2 graduados, são uma equipe maravilhosa, uma equipe grande. Vendem muito, ganham muito dinheiro com a venda, mas também ganham um ótimo rendimento com a sua equipe. Esse cheque, como eu falei ali, né, foi de final de maio de 2025. Fechou o ano agora, o Daniel, sei que está com quase R$ 500 mil já no cheque dele. O Rogério não tem o número certo, mas deve estar uns 300 e poucos também. Aqui nós temos o Everaldo Castanha, outro ouro da empresa, que lá em maio recebeu o cheque, né, totalizando lá um ganho até então de R$ 325 mil. Agora a gente sabe que está batendo também quase na casa dos R$ 500 mil aí o cheque dele. Então, realmente, né, um cara excepcional, o Everaldo vende muito. E aqui nós temos, né, o nosso Safira, né, um dos Safiras da empresa, então, Gilberto Zanotti, que lá em maio estava com um cheque de 250 e poucos mil, agora deve estar nos 400 ou mais também aí. Então, seja,
um excelente ganho de equipe, né, um ganho recorrente. E aqui o Leonir Perosa, nosso graduado Rubi, que está aí com cheque de, estava na época lá, né, 577 mil reais. Eu lembro que me marcou o cheque dele agora em outubro, que nós tivemos outra convenção ali em Porto Belo. O cheque dele já estava ali em outubro em 777.444 reais. Então, marcou porque foi 3 sets e 3 quatro, né? 777.444 reais. Agora, né, fechando o ano aí, já deve estar arranhando 1 milhão de reais. Aqui é o Maurício Paz, para quem ainda não conhece, Maurício Paz, nosso diretor de expansão, está na Usox lá desde 2018, quando começou o projeto desse aparelho. Então, nesses 7 anos de trabalho, acumulou um ganho aí já próximo de 2 milhões de reais apenas de bonificação por recompras da equipe, fora todo o lucro das vendas. O Maurício é um cara que vende muito, vende bastante, então ele vendeu muito, muito, muito nesses 7 anos de trabalho aí. É um cara, ele mesmo conversa, né? A gente fala isso porque é uma fala dele que a Usox transformou por completo a vida financeira dele e, né, tirando as decisões da vida pessoal dele, ele falou que com certeza a Usox é a melhor decisão que ele tomou na vida dele. E a gente concorda totalmente, porque para nós também a Usox é essa grande bênção. Para mim há 2 anos, para o Leonir há 2 anos e quase 3 anos, né? Para o Norte há 2 anos e pouco também. Então a gente vive a Usox de fato e nossa vida tem sido transformada por completo para muito, muito melhor por, né, ganhos financeiros e também porque a gente tem muita satisfação em poder no dia a dia acompanhar os diversos depoimentos, os diversos relatos, o quanto é bacana a gente ver essas histórias, ouvir essas histórias como a gente ouviu da Fátima, ouviu do Leonir, e saber que através da nossa decisão, do nosso trabalho, as pessoas transformam por completo para melhor a sua saúde e a sua vida, porque uma família que tem problema de saúde geralmente tem uma qualidade de vida muito abaixo, passa maior perrengue, e aí, quando tu consegue restabelecer uma saúde numa família, a gente tem a certeza, né, e acompanha no dia a dia isso, o quanto que transforma para melhor a vida das pessoas. Tô vendo aqui o marido no vídeo, eu lembro que eu ouvi o depoimento dele no sábado, numa outra live. É impressionante o que ele teve de melhores, né, na vida dele aí, na parte da próstata, na parte da visão. Então, a gente às vezes, né, começa a ficar tão automático, ouvir depoimentos, relatos e tudo, que a gente acaba até esquecendo um pouco. Quando a gente ouve algum diferente, assim, a gente dá de novo aquele start. Nossa, a gente realmente tem um produto que faz coisas incríveis, né? Então, tô vendo também aqui o Daniel, né? Eu lembro do Daniel agora falando essa lembrança do Leonir, lembro do Daniel, que lá em janeiro de 24, há 2 anos atrás, quando eu falei com ele a primeira vez, ele me disse, Bagé, tô precisando, né, aqui de um aparelho desse para minha sogra, se funcionar, mas funciona, será? Porque eu não conheço nada de ozônio, será que só respirando esse negócio vai ajudar? Minha sogra está com um enfisema pulmonar muito sério, muito grave. Minha sogra, eu acho que não passa desse inverno, ele disse para mim, né? Cara, mas tá tão sério assim, perguntei para ele. Ele, sim, mas a minha sogra, cada 10, 15 dias no posto de saúde, antibiótico, bombinha, né, no oxigênio, vem para casa, passa ali uma semana, um pouco mais, ataca de novo, crise, volta para lá, dorme com dificuldade, quase não respira direito, nem toma banho, consegue não tomar banho sozinho, tá realmente muito debilitada. Ele falou assim, né, ela teve meses atrás, pegou Covid, enfim, isso lá na época, né? Ele falou, então, cara, minha sogra tá muito ruim, acho que ela não passa desse inverno, infelizmente. E veja só você, então, que ele comprou um aparelho para a sogra dele, começou a usar, e já passaram 2 anos, a gente passou já 2 invernos aí numa boa com a sogra dele, né? E ela segue lá com ele, então, na convivência no dia a dia. A pergunta é, que preço tem isso, né? Quanto que vale será uma máquina dessa? Para a sogra do Daniel. Quanto que vale essa máquina para o Amarildo? Quanto que vale essa máquina para o Juarez, que a gente, né, que é um colega nosso que tem Parkinson, né, mas melhorou muito nesses 2 anos de uso da máquina. O quanto que vale, né, o aparelho para tantas outras pessoas que a gente sabe aqui das histórias. Então, para quem está chegando novo agora, acredite, o que nós falamos hoje aqui parece bastante coisa, mas ele é só uma pequena fatia realmente de tantos e tantos benefícios que a gente tem vivido no dia a dia. Se você tem dúvida a respeito do ozônio, pesquise, verifique. Olhe com carinho para essa oportunidade. Não é aqui apenas uma conversa de vendedor, é quase um apelo nosso, assim, porque a gente tem tanta vontade de levar esse aparelho para mais e mais pessoas. E nosso time, nossa equipe comercial é muito pequena para isso, né? O nosso Brasil é gigantesco, nós somos poucas pessoas. E por isso que a gente vem aqui e faz esse convite publicamente para você, né? Saiba que se você está na live hoje como convidado, é por um único motivo, né? Nós queremos te convidar a integrar a equipe da Auslox. Para quê? Para nos ajudar a levar essa bênção para mais e mais famílias. Nós temos aqui, por mais que pareça exagero, uma condição que nos torna quase super-heróis.
Por quê? Porque através do nosso trabalho, a gente pode mudar por completo a vida de muitas e muitas famílias. E uma vez que a gente conhece isso e a gente usa o aparelho, não tem mais como voltar atrás, né? Nós nos sentimos numa obrigação moral de continuar com esse trabalho, né? É claro que é maravilhoso o dinheiro que a gente ganha, é claro que a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente está aqui trabalhando, a gente trabalha por causa de dinheiro, mas você pode ganhar dinheiro em outros lugares, de outras formas, com outros produtos. Agora, você poder trabalhar e ganhar dinheiro com um produto que transforma por completo a vida das pessoas é algo realmente que vai muito além, né, do valor financeiro que nós ganhamos. Então, se você quer ganhar dinheiro, a Oslox com certeza é uma excelente oportunidade. Se você gosta de ajudar pessoas, quer achar algo que seja uma missão, né, realmente uma satisfação de fazer, que seja além de trabalho, olhe com carinho, porque certamente na Oslox você vai encontrar também essas possibilidades. Então a gente fala, né, e Daniel é um cara que brinca muito com isso. Ele desafia, nós temos o melhor produto do mundo no melhor momento. Eu desafio qualquer pessoa a me provar o contrário. Me mostre algo melhor do que vender aparelhos da Oslox. E já faz isso, que ele faz esse desafio há muito tempo e ninguém aparece, porque não existe, né, algo que é uma tendência de mercado, como eu falei antes, por diversos fatores, né, legislações, etc. Então, uma tendência de mercado com um produto inovador, exclusivo, sem concorrência, que entrega os mais incríveis benefícios. O ozônio não tem contraindicação, não tem efeito colateral, ou seja, dá para imaginar algo melhor do que isso para você trabalhar, levando para as pessoas. Então, voltando agora à conversa para nós que somos distribuidores já, não saia de casa para vender ozônio apenas. Saia de casa para vender para as pessoas essa oportunidade de melhorar por completo a sua vida em termos de saúde, falando do cliente final. E claro, se você tem algum colega que você quer convidar para o negócio, então você vende a parte da saúde e vende a parte financeira também. Mas quando você for no cliente mesmo para vender um gerador para o cliente final, saia de casa para vender mais do que ozônio. Porque as pessoas às vezes não estão procurando por ozônio, mas elas estão sim desesperadas muitas vezes buscando por alguma alternativa que melhore a sua saúde, que alivie as suas dores, né, que traga, né, uma noite de sono melhor dormida, que traga realmente um alívio para sua família, para a pessoa que sofre e para as pessoas que estão cuidando das pessoas que sofrem também. Assim como o Daniel, lá 2 anos atrás, estava apavorado com a sogra dele, querendo uma alternativa. E aí imagina que depois de 2 semanas ele me manda um áudio: Bagé, cara, minha sogra é outra pessoa. Tá indo no mercado, tá caminhando de volta da quadra, tá fazendo chimia, tá limpando a casa, tá, ou seja, ele falou, cara, é inacreditável. Se não fosse, né, aí eu tava vivendo aqui, acompanhando ela no dia a dia, eu não ia acreditar que era verdade. Ele disse. Tanto que ele parou tudo que ele fazia, né, largou com a empresa dele, fechou tudo lá e vive esses 2 anos só com a Oslox. Tem um resultado maravilhoso, então hoje ele saiu da empresa, depois a esposa saiu da empresa, pararam de lavar sofá lá e colchão, e hoje eles vivem uma ótima vida, assim, financeiramente, com a Oslox, com mais saúde, com mais dinheiro no bolso, ou seja, ele tatuou a Oslox aqui no braço lá e ficou apaixonado realmente pelo ozônio aí. Por quê? Porque uma vez que a gente conheça o ozônio, que a gente prove, experimente o ozônio, não tem mais como a gente ficar isento, né, desse mercado. Falando do Daniel, Daniel, estou te contando a história, mas você está aí, né, na live, então, meu amigo, boa noite, que satisfação tê-lo conosco sempre, meu grande parceiro de muitos anos aí, foi e é, e certamente continuará sendo uma grande alegria tê-lo conosco aí. Tá contigo a palavra, meu amigo. Boa noite. Fala, Bagé. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns a Nilda, que estreou fazendo a apresentação. Parecia já que era veterana de apresentação. Maravilha. Nilda, mais uma pessoa aí que a gente pode contar. É isso aí, Bagé. Tu falou tudo, né, cara? Depois de ver o que a gente viu, e aí a gente segue vendo, cara, não trabalhar com isso, não tatuar o ozônio no corpo, cara, não falar para as pessoas, chega a ser um egoísmo da nossa parte, né? É um egoísmo. Tem tantas pessoas precisando, tantas pessoas com dor, tantas pessoas com sem esperança às vezes de uma doença, de alguma coisa, ou até mesmo esperança financeira, né? E a gente sabe que no nosso país está tudo muito difícil, as oportunidades estão difíceis, os negócios estão difíceis, tudo está caro, né? Mas o mercado de saúde nunca vai, nunca vai parar, né? Nunca vai parar. As pessoas, o bem que elas mais prezam é a saúde. E nós somos agentes de uma coisa maravilhosa, né? Como tu falou ali, realmente eu faço
2 anos que eu trabalho com isso, mais ou menos 1 ano e meio que eu faço apresentações, e sempre eu falo, me apresento um produto melhor, um negócio melhor que esse, que eu largo e vou fazer outra coisa. Até hoje ninguém me apresentou um produto que dê para ganhar dinheiro, que dê para colocar propósito na nossa vida, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas aí com baita potencial, fala bem, tem boa, é bem quisto na sociedade, né, onde vive, mas não tem um propósito na sua vida. Às vezes a gente vê pessoas aí que falam, né, Bagé? Pô, eu quero ganhar na Mega Sena para ajudar outras pessoas. Pô, se eu ganhar um dia na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Precisa ganhar na Mega Sena? Precisa esperar isso, né? Entenda os sinais que a vida te entrega, né? Esteja de coração aberto para coisas novas, esteja de coração aberto para abençoar pessoas. O nosso trabalho, ele tem o nosso dia a dia, ele tem um ciclo, né? A gente apresenta, a pessoa desconfia, não acredita, daqui um pouco a necessidade faz com que ela acredite, ela acredita, ela compra, só que aí depois segue o ciclo e aí é só esperar uma semana, 15 dias, um mês e esperar vir um agradecimento, né? Obrigado por ter lembrado de mim, obrigado por ter insistido, porque esse negócio realmente fez diferença na minha vida. Então, é maravilhoso trabalhar com os Ox. Eu sou um apaixonado, eu vivo os Ox 24 horas por dia. A parte financeira, então, nem se fala, né? Conseguimos realizar muitos sonhos. Final de semana eu tava. Olha que trabalho difícil, cara. Final de semana eu tava trabalhando, fui para Garopaba, trabalhando na beira da praia de Garopaba, e nós fizemos 4 vendas em 2 semanas, né? Lá em Garopaba, que saco. Aí hoje, para quem. Hoje também tem um cara da Rádio Gaúcha aqui de Novo, do Rio Grande do Sul, apresentador do Sala de Redação, quem é gaúcho conhece. Hoje o cara adquiriu um aparelho nosso aí. Então, por quê? Porque ele entendeu, ele, pô, tá sofrendo com dor, tá ruim, não consegue dormir. Eu falei, cara, tem um negócio que é bom pra ti. Ele só falou, eu quero. Pronto. Pronto, um dos caras mais famosos da internet do futebol do Rio Grande do Sul hoje está usando o nosso aparelho, vai dormir essa noite com o nosso ozônio, e eu já sei que daqui a uma semana, 15 dias, ele vai me agradecer. Obrigado por ter me insistido, cara. Obrigado por ter vindo até aqui em Porto Alegre me levar. É um ciclo normal, gente. É um ciclo normal. O ozônio é muito poderoso. Não existe nada tão poderoso quanto ele para as pessoas. E a gente tem essa obrigação de falar com as pessoas, né? De mostrar. A pessoa tem o direito de não aceitar e tá tudo certo, mas a obrigação a gente tem de falar, né? Então, eu vejo aí quem é representante, já passou por isso. Eu sempre falo, a gente entende o que é o Ozox depois que a gente faz uma venda e recebe o agradecimento. Aí sim você faz parte da Ozox, tá? Aí sim você, ó, agora sim eu sou Ozox, agora sim eu posso trabalhar. Então é uma bênção, Bagé, o Ozox é uma maravilha. Esse ano de 2026 promete, a fábrica tá organizando muita coisa. A gente passou agora em dezembro lá, uns dias lá na fábrica, recebendo informações direto da fonte, e vem muita coisa legal. Então a gente está literalmente no melhor projeto, com pessoas muito tops e com o melhor produto do mundo para se trabalhar. Obrigado, Bagé, obrigado pelo espaço, e eu sou muito feliz aí. Maravilha, Daniel. Valeu pela participação aí. A gente sabe, a gente tava brincando ontem, nós estávamos no treinamento presencial aqui em Novo Hamburgo. E eu falei, tem um pessoal aí que não está no treinamento hoje, mas que está trabalhando, né? Sofrendo lá na praia. O Daniel era um deles, o Marcos, o Enfim, também estava todo mundo ainda com as férias prolongadas. Então imagina você que tem colegas aí que com 2 anos de trabalho estão prolongando as férias até o dia 11, 12 de janeiro e ainda estão indo de férias. Fala, Daniel, mais uma vez. Tá fechado, Daniel, seu microfone. Bagé, só para falar de números, tá? Para as pessoas entenderem como é bom financeiramente, tá? Eu tenho rede, né? Eu tenho equipe, então a minha equipe, com os bônus da minha equipe, eu consigo comprar aparelho, né? Eu vendi 4 aparelhos lá em Garopaba. 4 aparelhos, vezes quase 6 mil reais, mais uns R$ 1.000 de óleo, deu mais de 25 mil reais. Cara, 4 vendas. Pô, é quase 6 mil, 4 vezes 6, 24, mais uns 25 mil reais. 4 vendas, gente, 4 vendas. Eu trabalhava aí em Novo Hamburgo, numa madeireira de Novo Hamburgo, que eu ganhava R$ 2.000, R$ 2.200 por mês. Né? Em 4 vendas eu fiz um ano de trabalho.
como CLT, né? Porque eu tenho estoque, a minha equipe produz para eles, mas eu ganho os meus bônus e eu compro aparelho de graça. Então é tudo lucro. Entendeu? 4 vendas só, eu ganhei o que eu ganhava em um ano de trabalho quando eu trabalhava em Novo Hamburgo. E hoje é dia 12, é isso? 12 de janeiro. Então os números são muito agressivos, gente. Os números são muito agressivos, tá? Só uma família comprou 3 aparelhos. Ó, eu acho que tu deveria pegar, cara, quem te convidou pra esse negócio e pagar no mínimo 2 churrascos esse mês ainda pro cara, assim. Ia chamar ele, cara, vem aqui em casa e vamos comer umas 2 churrascos comigo aí. Manda esse convite pro cara que te convidou, que acho que ele vai gostar. Vou deixar, Tá acho que bom? ele tem que pagar para mim, isso sim. Valeu, Daniel. Maravilha, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Tu é um dos grandes, né? Realmente da empresa. Não à toa, o teu resultado aí tá. Os números estão aí, né? Para isso, provam. E a gente te vê sempre nas lives. Então, parabéns. Siga firme aí, né? Que é um orgulho tê-lo conosco realmente no time aí. Maravilha. Pessoal, então, para quem tá aqui, vamos finalizando agora. Olhe com carinho, não fique apenas desconfiando da nossa conversa de vendedor. Olhe com carinho, avalie, analise. Todos nós fizemos isso no começo. A gente conhecia, nossa, mas esse negócio parece ser muito bom para ser verdade. Mas e se for verdade? Então avalie, converse com a pessoa que te convidou, tire alguma dúvida se ficou, pegue mais alguma informação, peça mais depoimento, enfim. Não fique com dúvidas e não deixe de tomar a decisão. Que talvez, se você está buscando por algo, possa ter encontrado hoje. E a Oslox possa ser para você também essa grande bênção que ela é na nossa vida, na minha vida há 2 anos, na vida de tantos outros colegas que aqui estão. Então, para nós finalizar, Isanote, vamos naquela nossa famosa frase, então. Muito obrigado, né, por todos que participaram da live aí. Parabéns, Nilda, pela sua parte, né? Que bom. Nossa estreia como dupla. Faremos outras Obrigada. vezes, né? Foi maravilhoso. Sempre Obrigada, bom, Bagé. sempre bom compartilhar, né, os docs aí. E em breve nos vemos aí, né? Temos agendas de live durante a semana. Uma última reflexão para você que está conhecendo a Osóx. Se você deseja algo diferente, já dizia Einstein, né, lá atrás, que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando por resultados diferentes. Ou seja, se você quer um ano novo, de fato, melhor, diferente, talvez você tenha que fazer algo novo, algo diferente. E talvez seja aos docs para você realmente esse algo novo, esse algo diferente. Então pense com carinho, avalie e não deixe passar essa oportunidade. Muito obrigado, amigos. Obrigada, Até a Viva, nossa próxima. frase de encerramento. Vamos lá? viva melhor. Viva melhor! Viva 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 os os Ox! Osório! Viva os Viva Ox! os Que Ox. bom, Viva os que bom. Ox! Viva os Ox! Viva melhor. Viva Viva os os Ox. Viva os Ox. Ox, Orlando! Olá! Boa noite!